Doutor Marcelo, a empresa de turismo 123 Milhas está aí enfrentando uma crise bastante séria. Quais são as consequências jurídicas? Como é que o consumidor enfrenta essa situação? Hoje em dia a gente não sabe mais nem, são tantos termos que a gente não sabe mais nem como pronunciar 123 milhas, outros chamam 123, enfim. Mas essa companhia, que é uma espécie de intermediária no setor de transporte aéreo, nós fomos, não vou dizer surpreendidos, porque diante desse quadro atual de desgoverno na economia brasileira, o Brasil está meio que, a exemplo de um barco à deriva, nós estamos sendo surpreendidos, bombardeados diariamente com notícias dessa natureza. Nós tomamos conhecimento, toda a nação brasileira, com esse triste episódio, tem sido o assunto mais em voga, que foi essa demissão em massa de colaboradores, empregados dessa empresa intitulada 123 Milhas. É um episódio que dá margem a inúmeras abordagens, é um tema bastante abrangente, mas nós vamos nos ater aqui apenas aos aspectos, às consequências de natureza jurídica nos âmbitos trabalhista e do direito do consumidor. Nós nos deparamos com relatos até desesperadores de empregados, de colaboradores diretos ou indiretos do conglomerado, porque não é só uma empresa, mas no sentido de que houve, no aspecto trabalhista, essas pessoas foram surpreendidas com uma demissão em massa, uma coisa assim súbita. É situação esta na qual foram ignorados os princípios mais básicos do direito do trabalho. Uma dessas pessoas relata, inclusive, que ao chegar ao seu local de trabalho, havia uma lista nominal, como se fosse assim, uma chamada escolar, na ocasião em que as pessoas eram simplesmente listadas, chamadas nominalmente, verbalmente, recebendo a notícia de que estariam demitidas. Outra pessoa relatou que ao chegar ao seu local de trabalho, no prédio, apenas o recepcionista havia permanecido no quadro de funcionário, todos os demais estavam subitamente demitidos. A empresa tem alegado que tudo isso faz parte de um processo de reestruturação, mas usando a boa lógica. Como é que uma empresa de tamanho forte, uma empresa de cunho nacional, cujo patrimônio, segundo outras matérias que foram veiculadas, é estratosférico, o patrimônio dos diretores, dos sócios. Como é que uma empresa implementa um processo de reestruturação, até mesmo de recuperação judicial, assim, instantaneamente? Surpreende todo mundo, inclusive a nação, com essa notícia de demissão coletiva. Isso é algo, no mínimo, duvidoso. Chegou-se a um ponto em que até mesmo já se está cogitando a possibilidade dos sócios diretores serem convocados para depor na chamada CPI das pirâmides financeiras. Muitos economistas, inclusive, experts no assunto, estão questionando isso. O que, de fato, a 123 Milhas estaria oferecendo ao consumidor? Porque mais parece uma aplicação financeira, que é de risco, uma aplicação, um investimento, do que propriamente um produto ou serviço. Se é flexível, se não é certo, se não é delimitado, objetivado, você adquire um bônus, um voucher, um crédito para usar não se sabe quando, e isso está sujeito a vários fatores. Está sujeito ao câmbio, à variação do câmbio, está sujeito até mesmo à variação dos índices que determinam o preço final dos combustíveis. Então imagine você adquire um crédito de R$2.000. E é muito comum as demandas judiciais, você adquire um crédito de R$2.000, mas quando você vai enfim utilizá-lo, a empresa informa a você que aquele crédito foi consumido por A mais B, por fatores A, B, C ou D, e você já não dispõe de um crédito de 2.000, mas de 1.500, de 1.000. Gera-se essa controvérsia, danos de natureza material, danos de natureza moral, pela frustração, você adquire uma coisa e recebe outra ou não recebe. Está havendo um clima de insegurança, de preocupação por parte dos consumidores, especialmente aqueles que adquiriram os produtos e serviços da 123 Milhas, em razão dessa instabilidade. Mas parece, como têm dito os economistas, os especialistas na área, mas parece um investimento, uma aplicação financeira, do que propriamente a aquisição de um produto ou de um serviço. Existe alguma esperança, alguma possibilidade daqueles que efetivamente foram atingidos por essa crise se ressarcirem desses prejuízos? Como a gente sempre diz, o consumidor ele tem a seu dispor. Vamos entrar agora na esfera do consumidor. Nós falando na esfera trabalhista, já estão pipocando ações trabalhistas por parte dos colaboradores empregados da empresa
por parte do consumidor, obviamente, isso gera um dano material pelo que foi investido e não foi recebido, gera uma frustração, gera, às vezes, um lucro cessante. Imagine um profissional, um homem de negócios que precisa se deslocar constantemente, Brasil afora, mundo afora, e por conta dessa instabilidade, perdeu o seu negócio, perdeu sua oportunidade. Então, assim, o consumidor, obviamente, ele pode pleitear judicialmente. Se o Código do Consumidor me garante que eu tenho até 7 dias úteis a contar do recebimento do produto ou serviço para dele desistir, né, que é o direito de arrependimento sem precisar justificar, se eu sequer utilizei o produto ou serviço, sequer recebi o produto ou utilizei o serviço, por que eu não posso ser reembolsado? Então, o reembolso é obrigação legal que pode ser acumulado com estipulação de dano moral. É um campo bem vasto, mas o consumidor, ele já está, inclusive já estão, ações já estão sendo movidas Brasil afora. A primeira delas, salvo engano, foi posta em Natal, Rio Grande do Norte, e já há um posicionamento do judiciário, já há uma tutela de urgência, no sentido de que, de imediato, a 123 Milhas e quaisquer outras companhias, empresas, né, conglomerados, de repente, né, causem esse tipo de problema ao consumidor, deverão de imediato restituir e não distribuir o prejuízo com os consumidores, como a empresa está tentando fazer. Essa justificativa de reestruturação da empresa, o patrimônio, né, dos diretores, beira o absurdo. Então, já se está, inclusive, abrindo outras portas e janelas no sentido até de se investigar o que de fato está acontecendo, inclusive nesse campo das chamadas pirâmides financeiras, onde já há uma CPI instalada e, salvo engano, os diretores da 123 Milhas já foram convocados para comparecer e colaborar, né, com seus depoimentos junto à CPI.